Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Enfim, chegou o momento de falar sobre a Free 150, né? A minha Free 150. Ela chegou recentemente aos 10.000 km, então tá na hora de passar uma opinião de proprietário para vocês. Eu separei alguns tópicos aqui, tá? Para comentar sobre ela. Eu vou estar colocando aqui na tela quais são. E aí eu vou meio que passando a experiência de como foi a minha experiência com essa moto para vocês, baseada em cada opção que tá aparecendo aqui agora. Lembrando que a minha Free, ela é da primeira geração. A Free, ela passou por algumas atualizações durante o seu período, né, desde o lançamento até atualmente. Agora ela se encontra na terceira geração, mas a minha é da primeira, tá? Foi uma geração que passou por vários problemas, inclusive, mas, bom, eu vou estar passando a minha experiência para vocês agora. Falando sobre o desempenho dela na cidade e na rodovia, né? Cara, a Free, ela é uma moto com propósito, tá? A ideia da Free, ela ser uma moto acessível e traz uma proposta para trabalho. Tanto que ela traz equipamentos, tá? Ela é uma moto bem completinha, inclusive, e ela traz equipamentos que já são destinados a esse tipo de uso, tá? Tipo suporte de celular, tipo a entrada USB que já vem no suporte de celular, o suporte de bauleto que também vem com ela, tá? Então ela meio que já foi planejada pra galera que vai utilizar para trabalho. O desempenho dela é um desempenho baixo, tá? Afinal, ela só tem 11,9 cavalos e é uma moto de 150 cilindradas. Então na cidade ela vai se sair bem, tá? Já que ela é uma moto de baixa cilindrada, mas na rodovia ela não vai se sair tão bem assim, tá? O máximo que eu já coloquei com a minha Free na BR, basicamente, foi os 117. E depois disso ela já cortou. Então, assim, quando você for pegar a BR, cara, toma muito cuidado. A ideia dela é só rodar na cidade, tá? Na cidade ela se sai bem, obviamente. Mas na rodovia, mano, ela vai, tipo, se esforçar muito e vai ficar entre 70 a 80. Só se você realmente girar muito o acelerador, aí ela vai chegar nos seus 100. Mas eu não recomendo que faça isso, tá? Porque aí você vai estar forçando muito o motor. Então, cidade, show de bola, bacana. Rodovia já não é tão interessante. Ela se sai bem em corredores, tá? Ela se sai bem no dia a dia e tudo mais. Ela é levinha, então dá pra você manobrar sem tanta dificuldade. Já na BR, o fato dela ser leve é um problema, tá? Porque o vento empurra muito você. Os veículos maiores, quando passam em alta velocidade, isso também influencia na estabilidade da gente, tá? E os pneus dela também são finos. Então, assim, é uma moto que eu não recomendo que você pegue BR com ela, tá? Às vezes eu pego porque não tem muito o que se fazer, até porque é a única moto que eu tenho, mas... bom, não é para isso. É uma moto 100% que você deve usar só na cidade. Falando agora sobre o consumo, tá? Mano, o consumo é algo que eu diria que é um ponto negativo. Mas por quê? Não que ela gaste tanto assim, mas para a proposta dela deveria ser mais econômica, tá? Eu tô fazendo em média 35 km com 1 litro de combustível, tá? A média dela em si eu diria que fica entre 30 a 35. Como eu já consigo controlar melhor a moto hoje em dia, né? Já tenho mais experiência pilotando ela, eu consigo chegar nos 35. Mas se for em situações tipo o trânsito muito intenso, aquele para-para, entendeu? Uma temperatura muito alta, isso vai influenciar sim no consumo de combustível. E aí realmente é um pouco difícil você fugir dos 30, né? Eu diria que fica 32 a 35, mais ou menos isso, tá? Tem outros proprietários de Free que eles conseguem chegar nos 37 e tudo mais, mas assim, não é uma moto que tu vai conseguir chegar em 40 de consumo, o que é um ponto negativo, entendeu? Já que a proposta da Free deveria ser trabalho, e se você tem um veículo que é destinado para trabalho, ele tem que ser econômico, o que não é o caso dela. Não que ela seja extremamente exagerada, mas ela também não é tão econômica quanto ela deveria ser, sim, devido à sua proposta. Mas, enfim, a gente faz o que dá, né? Nos 35 assim, você ainda vai conseguir se virar, mas passar de 35 em economia eu acho muito raro e muito difícil. Bom, agora a gente vai falar sobre o pós-venda dela, tá? No caso, o pós-venda com a Shinerai. Cara, eu não tive muitos problemas assim, tá? Com a minha moto, e como vocês sabem, ela chegou a 10.000 km agora, 10.000 e pouquinho, né? E sim, eu fiz todas as revisões na loja autorizada. Só algumas trocas de óleo que eu fiz em casa mesmo. Até porque não é uma coisa tão difícil assim, né? Então, devido a certas circunstâncias, eu resolvi trocar óleo em casa mesmo, que é totalmente tranquilo. Mas eu recomendo muito que você mantenha a garantia da sua moto, tá? Independente se seja uma Free ou qualquer outra, principalmente sendo de marcas menores. Então é mais interessante você ter a segurança da garantia estar cobrindo o seu veículo. Mas vamos lá. Eu mantive a garantia, tá, dela até quando deu, e ainda assim, até os 10.000, eu continuei fazendo as revisões, tá? As revisões gerais eu fiz na concessionária. No caso da Free, é a cada 3.000 km as revisões gerais, e a troca de óleo é a cada 1.000 km. As revisões foram tranquilas, tá? Eu não tive que trocar tantas coisas assim. Na
verdade foi só um detalhezinho ou outro devido a desgaste, então show de bola. O atendimento da loja que eu frequento, tá? Eles sempre supriram muito bem, não tive nenhum problema com pós-venda na loja que eu frequento. Uma coisa que eu sempre recomendo é que você procure uma loja que seja grande, tá? E que tenha uma certa reputação na cidade que você mora, porque isso daí vai te trazer uma certa segurança, você vai ver um pouco de competência no pessoal que trabalha lá. E um problema que tem na Shinerai, né, que é devido ao seu pós-venda, são algumas concessionárias que prestam um serviço que não são de qualidade. Então, você comprar seu veículo nessas concessionárias é que é um problema. Procure sempre um lugar que vai te passar essa segurança, que tem bons profissionais, bons mecânicos que vão saber lidar com o seu veículo. O pós-venda que eu tive com a minha Free, nas lojas que eu adquiri ela e que eu frequento, tá? Foi um pós-venda muito bom. Então, show de bola. E caso você queira saber qual é a loja, tá? O Instagram deles vão estar aparecendo aqui. E como nem tudo são flores, né? Agora a gente vai falar de alguns problemas. Exatamente, galera. Uns probleminhas que eu tive com a minha moto, tá? Desde o momento que eu adquiri ela até esses 10 km, eu tive sim alguns problemas que eu vou relatar agora. Bom, começando pela questão da elétrica, né, cara? Tipo, a Free, a minha, lembrando que ela é da primeira geração, tá? A primeira geração foi uma geração bem difícil, porque foi uma geração de adaptação. Então, assim, uma das primeiras coisas que começaram a falhar, assim, digamos, nela, tá? Foi o pisca-alerta. O meu pisca-alerta morreu, mano. Tipo, eu acho que lá entre os 2 e 3 mil km, talvez, foi uma coisa, tipo, bem cedo que aconteceu. Lembrando que eu sou de Recife, tá? É uma cidade, tipo, bem próxima do mar. Então, a gente sofre muito com essa questão de oxidação. E oxidação também é um problema que afeta muito a primeira geração, tá? A minha moto, ela tem alguns pontos que acabaram enferrujando e alguns proprietários relatam bastante problema com ferrugem, inclusive. Então, é um ponto a se observar. Não sei se as gerações atuais também passam por esse problema, mas é uma coisa que me afetou, né? Que afetou o meu modelo. Então, é interessante eu citar aqui. Também teve problema com infiltração nas setas, tá? Tanto que a minha Free atualmente, ela só tem uma seta original, as outras eu troquei, tá? O lado positivo é que, como todas são LED, você pode sim colocar qualquer outra seta que também seja de LED, então vai ser compatível com ela. No caso, eu escolhi colocar a da Twister, tá? Devido a ser um preço mais acessível e mais fácil de ser encontrada também. E também a seta da Twister é compatível com ela. Os adesivos dela também, tá? Os adesivos, né? Como vocês estão vendo aí agora, o lado que fica exposto ao sol, tá? Que é o lado direito, no caso, quando a gente coloca ela no pezinho, né? Lateral, e o lado direito ele fica exposto para cima, acabou sendo danificado, né? Ele descascou um pouco. Aqui é um lugar bem quente, né? E o sol aqui castiga muito, principalmente de meio-dia. Então isso também influencia, mas assim, acho que talvez se a qualidade dos adesivos fosse melhor, né? Isso não teria acontecido, mas os adesivos dela também descascaram. Então, digamos, problemas que eu tive, né, com a minha foi questão de oxidação, devido ao lugar que eu vivo, tá? Infiltração nas setas, algumas foram parando de funcionar com o tempo e também ficou suado, né? E essa questão da parte elétrica dela, a questão da placa, né, mano? Eu diria, porque assim, a oxidação pode ter afetado isso também, o que ocasionou em isso não funcionar. Eu até sempre passo um limpa-contato, né, pra evitar que isso aconteça e tudo mais, mas enfim, tem coisa que não dá pra evitar. Então, de problemas foi esse. Nos demais, a parte mecânica em relação à funcionalidade, não tive problema nenhum, tá? Passei por um imprevisto que o cabo de aceleração acabou rompendo, mas foi devido a uma certa situação que foi basicamente um erro de montagem, né? Meio que a galera colocou o cabo de uma maneira que ele tava sendo machucado enquanto virava o guidão e tudo mais, e isso acarretou a longo prazo dele romper. Mais ou menos foi lá pros 8 mil km. Tava até perto, né, da revisão de 9 mil, que seria feita a troca do cabo, inclusive, mas infelizmente ele não aguentou. Acabou rompendo. E tem vídeo disso aqui no canal, tá? Então dá uma olhadinha aí que Ri Pra Não Chorar o nome, eu acredito. Tá bem engraçado, vai lá e assiste. Bom, já tá anoitecendo, né? Então vamos lá. Mano, no geral, será que vale a pena ter essa moto? Bom, eu digo pela minha experiência. Eu não me arrependo de ter adquirido ela, tá? Ela foi a minha primeira moto, inclusive, e a Free, como primeira moto, ela se sai muito bem. Ela é uma opção muito interessante. Por ser barata, entendeu? Por já vir completa, cheio de equipamentos. Cara, essa moto já vem de fábrica com suporte de celular, com entrada USB no próprio suporte de celular, tá? E o suporte dela é muito bom, inclusive. Ela é praticamente full LED, tá? Só a lanterna traseira, que é a halógena, mas o farol é em LED, ela tem DRL, as setas também são em LED, o painel dela é digital com marcador de marcha, inclusive, e ela também vem com descanso central, vem com protetor de carenagem, suporte para baú. Cara, é uma moto muito completa pelo preço que ela é vendida. Então sim, ela é um custo-benefício, tá? Mas ainda assim, ela é uma moto barata, é uma moto de valor mais baixo. Então é natural que a gente não tenha uma qualidade premium nela, tá? Eu preciso que vocês entendam isso também. A proposta da Free é trabalho. Ela é uma moto que ela já vem com equipamentos para você trabalhar com ela, mas o seu
consumo não é tão bom assim. E, sinceramente, do jeito que ela é vendida de fábrica, eu recomendo que você só utilize ela para delivery. Por quê? Os amortecedores originais dessa moto, eles são pequenos, tá? São baixinhos. O que é um ponto positivo pra galera que é baixinha, tá? Ou pra quem tá começando. Então, a Free original de fábrica é show de bola. Vai ser uma opção muito boa pra você que é iniciante. Mas se você for rodar com outras pessoas, cara, pessoas de 80 quilos pra cima, vai ser muito ruim, vai ser muito difícil, porque a frente é muito leve, então você vai acabar empinando sem querer quase sempre, tá? Aconteceu muitas vezes comigo isso, inclusive. Então, assim, é uma moto que eu não recomendo pra você rodar com pessoas, mas pra fazer entrega, tá? De lanche ou itens, ela vai se sair muito bem. A minha em si, tá? Eu fiz algumas alterações, eu troquei os amortecedores traseiros, tá? Coloquei um maior, coloquei o da CG 150. Tem muita peça da Honda que é compatível com essa moto, justamente por ela ser Hyuang, tá? Que Hyuang é a subsidiária da Honda na China. Então, mano, mesmo fabricante, velho. Lógico que vai ter peça compatível. E isso é uma coisa que é boa, é uma coisa que é positiva, porque a gente consegue já achar bastante peça atualmente no mercado compatível com ela. O top speed da Free em si, tá? Na minha moto foi 117, mas tem um pessoal aí, cara, que eles meio que dão uma envenenadinha, tá? Então você consegue passar do 120 e 130 fazendo a troca dos pinhões, colocando alguns maiores. E eu até entendo que isso funcione, porque a Free é uma moto que tem muita força, cara. Ela se sai muito bem em arrancada, em saída, ela tem um torque muito bom, justamente por ela ser levinha também. Mas como as peças de fábrica são pequenas, né? Tipo, a coroa é pequena e tudo mais, pinhão também, eu acredito que ela meio que se esforce muito para correr mais, entendeu? E é por isso que a velocidade dela, final, por exemplo, não é tão grande. Ela também é uma moto que tem um giro muito alto, ela vai estar sempre gritando muito, ela vai estar sempre se esforçando muito para acelerar, não para acelerar, mas para se manter em velocidade mais alta. Eu acredito que isso influencia também na questão do consumo, tá? Acho que se o giro, por exemplo, o RPM, ele não ficasse tão alto, o consumo dela poderia ser melhor, mas, bom, essa é a configuração de fábrica, tá? Não mexi em nada em questão de desempenho ou motor, a minha ainda tá original em relação a isso, eu só mudei basicamente os amortecedores e as setas porque queimaram, né? Então tem que mudar. Mas enfim, e no geral é isso, mano. É uma moto que eu não me arrependo de ter adquirido, tá? Ao meu ver, valeu a pena e vale a pena. Tiveram sim pendências e questões assim, mas não foi nada que me fez invalidar a moto. Pelo contrário, eu acho que são coisas que podem acontecer com qualquer modelo, tá? Obviamente não deve acontecer, mas pode acontecer. E influencia muito em questões de lugar onde você vive também, tá? No meu caso, minha cidade é a 15 minutos da praia, então, tipo, a maresia aqui é bem forte ainda assim, então vai influenciar nisso. Então, mano, sim. Vale a pena, essa moto vale a pena. Eu dou uma nota de 8 de 10 pra Free, tá? Ela necessita que você tenha um cuidado maior, ela necessita que você cuide bem dela, pra ela se manter intacta e funcionando bem, mas isso é algo que é necessário pra qualquer tipo de veículo, né, galera? Afinal de contas, é um item e um bem que a gente se esforça muito pra comprar, se esforça muito pra adquirir, então não cuidar dele, não zelar por ele e pela funcionalidade não faz muito sentido. Eu sempre me empenho muito pra manter minha moto limpa, lubrificada, funcionando da melhor maneira possível, porque é assim que ela vai ter uma longevidade boa, entendeu? E a gente tem que cuidar dos nossos veículos para que eles possam durar bastante também. Para você que é baixinho, cara, para você que é novato ou para você que tem pouco dinheiro ou não tem grana nenhuma, basicamente, a Free vai te atender muito bem, porque ela é uma moto barata que já vem bem completa. Então, tipo, você só precisa comprar ela e não precisa gastar com adereços ou equipamentos. E é até estranho isso, porque pesquisando outras motos, eu me sinto um pouco incomodado de não vir, tipo, com suporte de celular, por exemplo, sabe? Porque a minha já veio. Então dá uma sensação de, caramba, não vem isso não? Mas é compreensível, é algo que a gente pode pegar por fora e tá tudo bem. Então, assim, a Free tem muitas qualidades. Pontos positivos dela, a gente pode dizer que custo-benefício, tá? Devido ao seu preço acessível e devido a todos os itens que ela já traz de fábrica. O fato dela ser leve e originalmente ela é uma moto baixinha, tá? Devido aos amortecedores originais, eles serem pequenos, então, tipo, é uma ótima moto para iniciante, é uma ótima moto para pessoas de baixa estrutura e ela vai se tornar uma moto fácil de você pilotar e conduzir também. Afinal, para a galera que é novata, você ter um apoio no chão mais fácil, um apoio melhor, faz toda a diferença, né? Traz mais confiança. Então é um ponto positivo dela também. O farol dela é muito forte, tá? Ele bem posicionado, ele vai funcionar, que é uma beleza. E no geral é isso daí. Já pontos negativos, tá? Consumo eu tenho que dizer que é um ponto negativo, porque apesar de 35 não ser um número tão baixo, não é como se eu sempre fizesse 35
35, entendeu? A minha média é entre 32 e 35. Às vezes eu faço 30, dependendo do clima, do trajeto, da qualidade de combustível e do próprio jeito que você pilota também. O cara que pilota acelerando muito, com giro muito alto, ele vai gastar mais combustível, entendeu? Se a gasolina não for boa, também não vai durar tanto assim. E dependendo dos lugares que você anda, né, tipo ladeira demais, tal, tudo que faça você se esforçar demais, a moto se esforçar demais, vai ter um consumo de combustível mais alto. Então, tipo, é compreensível, mas originalmente ela é uma moto para trabalhar, ou seja, ela tem que ter pelo menos um consumo de 40 por litro, o que não é o caso dela. Então, consumo sim, eu vou marcar como um ponto negativo. Outro ponto negativo, eu diria que é o marketing dessa moto, cara. Eu tenho que dizer que o marketing dela é horrível. Eles poderiam explorar muito mais a Free, eles poderiam divulgar muito mais a Free. Até porque essa moto compete com a Pop 110i e com a Motu, cara, a TVS Sport, entendeu? Que são duas motos que, comparando com a Free, elas não vão ter o mesmo leque de equipamentos e algumas o preço, tipo, é até mais caro. Então, assim, mano, essa aqui é uma moto que compete com duas outras que são muito inferior a elas, cara. Eu entendo que o consumo da Pop e da TVS vai ser bem melhor, mas em relação, assim, a gente analisando o contexto geral, a Free vai se sair como uma qualidade muito superior, cara. E é aquilo, ela é uma moto baixinha, mas se tu trocar o amortecedor traseiro, vira uma moto comum de 150 cilindradas. E se tu envenenar ela botando um pinhão maior, essa bicha chega a 130, 140, meu irmão. Então, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, sim, acho que a Shinerai poderia investir num marketing muito melhor pra Free, apresentar ela de uma maneira muito melhor, mas os caras são difíceis, né, mano? Então, bom, cabe a gente, né, que tem esse tipo de veículo, que é proprietário dela, mostrar como é que é a funcionalidade dela na prática. E é isso aí. Bom, e esse foi o vídeo, né, meus caros? Esse foi o vídeo sobre opinião de proprietário em relação à Free 150, cara. No geral, uma moto muito boa, tá? Foi minha primeira moto. Passei por muitas situações extremas com ela, inclusive, mas, assim, eu não me arrependo de ter adquirido. Inclusive, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque eu consigo enxergar a qualidade e o valor que essa moto deveria ter, mas que não é explorado. Mas, bom, faz parte da vida, né? E se você gostou desse vídeo, meu caro, considere deixar o seu like. Deixa o seu like aí, mano. Você também pode se inscrever nesse canal, tá? Se você quiser aí saber a opinião de veículos e tudo que eu mostro aqui normalmente, né? Normalmente é mais apresentação de motos, mas a gente sempre tem conteúdo variado aqui também. Então, se quiser me seguir, desde já eu agradeço bastante. E é isso, meus caros. É isso, né? O próximo vídeo, mano, vai ser um vídeo que vai dar um trabalho do caramba de fazer, mas um cara me pediu aí, então eu vou fazer esse conteúdo pra você, meu amigo, que será uma comparação entre a Hunter 350 nova, tá? E a X400SC, a Scrambler, na verdade. A Scrambler que a Shinerai trouxe aí recentemente, né? Então, assim, eu vou ter que fazer um vídeo comparando elas duas e ajudar o mano a escolher qual ele deve comprar. E, meu irmão, vai ser muito doido porque eu tô com umas ideias muito bacanas. Então, assim, se inscreve aí pra ver esse vídeo, mano, que vai ficar muito da hora. E é isso, meus caros. A gente se vê provavelmente no próximo vídeo, né? Então, falou!